Da mesma forma que a Quaresma nos prepara para a Páscoa, para a ressurreição de Jesus, o Advento nos prepara para o Natal, para o nascimento de Jesus. É um tempo de preparação, de conversão, de apelo, para que a casa do nosso coração esteja limpa, esteja purificada. O nosso coração, enquanto uma manjedoura, cheia de simplicidade, de amor, de humildade, possa acolher o Deus menino Jesus, que vem para nos visitar. E durante este curto período do Advento, a Igreja nos brinda com figuras muito concretas, figuras bíblicas que vão nos ajudar com os seus exemplos a bem nos prepararmos para a chegada de Jesus. Hoje há a centralidade da figura, da pessoa de João Batista, que se apresenta como o precursor, aquele que vem por primeiro, aquele que é o preparador, é o Batista, porque batiza com água para a conversão dos pecados. No entanto, apontando para Jesus, aquele que virá para nos batizar com a força do Espírito Santo. Gostaria de destacar 3 elementos essenciais na pessoa, na personalidade de João Batista, para que nós nos preparemos bem durante este período. Em primeiro lugar, dizer que João Batista não buscava a sua própria glória, não buscava a fama, mas sempre apontava para Jesus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Esta é a figura de alguém que não quer holofotes para si mesmo. Concretamente, como é que nós poderíamos proceder? Eis a grande pergunta. Há pessoas que perdem muito tempo falando de si mesmas, falando do seu currículo, falando das suas qualidades, dizendo que tem poder, que manda nos outros, que os outros lhes são submissos. Precisamos ir mudando ao longo do tempo, neste período. Busquemos a humildade. Jesus é a luz verdadeira. Devemos olhar para Jesus, ele que sendo Deus se encarna e lava os pés dos discípulos. Santo Agostinho de Hipona, comentando esta passagem do Evangelho de Marcos, ele diz uma coisa interessante. Olha, João Batista, por conta de sua liderança tão grande, por ter tantos séquitos, tantos seguidores, ele mesmo poderia ocupar o lugar do Messias. E as pessoas, muitas pessoas já pensavam que ele seria o Messias, e muitos já difundiam e falavam que ele já seria o Messias. No entanto, ele faz questão de reparar este equívoco, de desmentir. Às vezes nós somos assim, quando falam coisas ruins a nosso respeito, nós nos revoltamos, nós nos sentimos injustiçados. Mas também, às vezes, as pessoas, por gostarem de nós, elas exacerbam em seus comentários e acrescentam e colocam virtudes que sequer nós temos, e nós calamos, nós silenciamos, porque aparentemente isso pode ser algo muito vantajoso para nós. Precisamos caminhar com a verdade, como dizia Santa Teresa d'Ávila. A verdade é a humildade é a verdade. Ser humilde é permanecer na verdade de Deus, é viver na verdade. E viver na verdade é acolher as nossas limitações, como também, se alguém nos elogia, alguém diz algo favorável, que nós acolhamos qualquer comentário, reconhecendo que no fundo as pessoas não nos elogiam, mas estão glorificando o nosso Deus que nos fez assim, que nos deu qualidades, que nos deu tantos talentos e tantos dons. Nada vem de nós, tudo procede do Senhor. A segunda característica que nós queremos enfatizar nesta homilia a respeito
de João Batista, para que nós nos preparemos bem. Ele dizia: eu sou uma voz que clama no deserto. O deserto aqui não é propriamente um lugar, não significa de algo ligado talvez à geografia física, mas o lugar do silêncio, do recolhimento e inclusive da solidão. Há pessoas que fazem retiro, que fazem espontaneamente. Há pessoas que se retiram do bulício da vida porque querem estar a sós. Mas infelizmente há muitas pessoas que não têm opção. Uma vez eu, nas minhas andanças, atendendo os enfermos, cheguei a uma casa, essa cena nunca saiu da minha mente. Era uma senhora tão obesa, tão gorda. Ela ficava o dia inteiro em uma cama. A porta ficava sempre aberta. Qualquer malfeitor poderia fazer alguma coisa ruim contra ela. E lá os vizinhos iam até ela, ofereciam um prato de comida, um copo de água, porque ela não tinha ninguém por ela. E quando o sacerdote ia, ela esperava com tanta expectativa a chegada do padre. E lá ela chorava muito, chorava de solidão. Como é ruim a solidão. Mas há pessoas que estão na solidão e aproveitam para rezar mais, para meditar, para reconhecer também que em algum momento da vida elas foram ruins ou se esqueceram de Deus. Fazer deserto é entrarmos em comunhão com o Senhor, é deixarmos o barulho da vida para que nós nos encontremos com o Senhor. Fazer deserto é importante sempre darmos tempo a nós mesmos para revermos os nossos passos, a nossa caminhada, endireitar os caminhos. Eu sou uma voz que clama no deserto: endireitai os vossos caminhos, as vossas veredas. Isaías colocava de uma forma muito sublime que esse endireitar os caminhos significava aterrar os vales, aquilo que está profundo, e também rebaixar as colinas e as montanhas, aplainar um terreno. Nós devemos buscar estar alinhados àquilo que Deus quer. Esses vales que precisam ser aterrados são as carências, o que falta em nós. Falta mais amor, falta mais ternura, falta mais compreensão para com os outros, mais compaixão, mais espírito de trabalho, de missão, de luta, mais caridade. É o que falta, que precisa ser preenchido pelo amor de Deus, mas ao mesmo tempo nós precisamos rebaixar. E esta kenosis hoje de rebaixamento é retirar as asperezas, também alisar as asperezas, retirar os excessos. Há muita coisa ruim em nós nos excedemos no ódio, na vingança, em julgamentos precipitados, em falas que não estão de acordo com a vontade do Senhor. Por isso é importante eu fazer deserto, e no deserto que nós procuramos estar alinhados à vontade do Senhor. Por último, a terceira característica, ou terceiro ponto, elemento, que nós devemos retirar ou nos espelhar na figura, na pessoa de João Batista, é dizer que ele era um homem que se deixava nutrir pela palavra. Ele conhecia a palavra de Deus, sabia qual era o seu lugar no mundo. E ele dizia: eu sou uma voz que clama no deserto. Ainda Santo Agostinho de Hipona, ele diz uma coisa muito linda. Ele diz o seguinte, que Jesus é a palavra. Jesus é a palavra do Pai, é o verbo eterno do Pai. E João Batista se entendia como a voz que está a serviço da palavra, a voz que está a serviço de Deus. Como também nos ensina a igreja no seu magistério, que quando nós nos aproximamos deste ambão para fazermos uma leitura da palavra de Deus na Sagrada Escritura, nós estamos emprestando a nossa voz para que Deus fale. O sacerdote, quando prega, também está falando, está sendo uma voz, mas se o sacerdote não está ligado à palavra, não medita a palavra, não suplica
a inspiração, a força, a sabedoria, o discernimento que vem do Espírito de Deus, também não poderá fazer muita coisa. É importante que sejamos servos, que sejamos escravos da palavra de Deus, que as Sagradas Escrituras possam nutrir a nossa fé nesta caminhada em preparação para que nós possamos acolher Jesus menino, o nosso Salvador. Ser escravos da palavra, meditar a palavra de Deus, mas também anunciar a palavra, emprestar a voz para que o amor de Deus chegue e console os corações de todas as pessoas.